Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículos 6, 5, 6 e 9. Quem achou, diga amém. Versículo 5 do capítulo 10 de Lucas. Ao entrardes numa casa, palavras do Senhor Jesus, Evangelho de São Lucas. Ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nessa casa. Você, filho da paz, talvez não tenha sabido. Quando nós oramos pelos semeadores, a orientação aqui desse púlpito foi: quando você adentrar na casa daquele que convidar, daquele que permitir, daquele que autorizar, antes de qualquer outra coisa, nem que seja baixinho no coração, a orientação foi: ao entrar, diga, paz seja nessa casa. E Jesus continuou ensinando. E se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver, ela voltará sobre vós. Mas havia filho da paz. E há filho da paz. E muitos outros existirão como filho da paz. No versículo 9 ele diz: curai os enfermos, que nela houver. Anunciai-lhes a vós, outros, que está próximo o reino dos céus. Oremos. Querido Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos aqui nessa noite, Senhor, pedir-te as tuas misericórdias sem fim, para cada um de nós aqui nesse momento. Fala aos nossos corações, nos entregamos aos teus cuidados, e que a paz do Senhor seja um ministério que vá sempre à nossa frente, abrindo os corações para conhecerem o príncipe da paz, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Cristo Jesus, o Rei da glória. No teu santo nome, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. A Bíblia diz que Jesus era o príncipe da paz. Nos ensina no nascimento dele, quando Maria foi visitada pelo anjo, e um tanto em estado de choque, ela disse, ao ouvir do anjo, as seguintes palavras: bem-aventurada sois, eis que darás à luz a um filho, e esse se chamará Jesus. E Maria respondeu: mas como, se eu não conheço homem, não tenho intimidade? E o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o ente santo que há de ser gerado em ti será chamado Filho de Deus. Isaías profetizou: príncipe da paz, disse Isaías. Mas hoje, aonde ele está, ele não é mais o príncipe da paz. Porque príncipe é aquele que não tem o comando maior. Príncipe é aquele que está em obediência ao rei. Aquele que não tem a última palavra, ele traz a palavra do rei, porque ele é um príncipe. Todo filho do rei é príncipe. Jesus veio e como príncipe, como homem, cumpriu a sua missão, mas hoje ele não é mais o príncipe. Em algumas passagens você encontra que Jesus estava à direita de Deus o Pai. Mas lá no Apocalipse você encontra ele assentado no trono.
Agora Deus Pai, Filho e Espírito Santo são um. Portanto, ele não é mais príncipe, mas ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, o eterno, o poderoso, o magnânimo, o Senhor nosso Deus. Assim como eu sou um, mas sou pai, eu sou filho e eu sou marido, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, hoje, um só, reinando eternamente. Apesar de serem três. Não me peço para explicar mais isso. Apenas aceite com a fé. Irmãos, há muitas passagens que falam sobre a paz. Por exemplo, no próprio livro de Atos Apóstolos, diz assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Anunciando-lhes o evangelho da paz. Eu repito, anunciando-lhes o evangelho da paz. E que é o evangelho da paz? O que ele faz? O evangelho da paz é a mensagem viva de Jesus Cristo, que traz a nossa mente e coração cativas ao cativeiro novo, retirando da prisão do império das trevas e transportando-nos para o reino do Filho do seu amor. O evangelho da paz une a minha mente a dele, une o meu pensamento ao dele, une o meu coração ao dele. Como isso é possível? Através do evangelho da paz. O evangelho da paz traz saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Saúde física, porque o príncipe da paz, hoje, Rei dos reis e Senhor dos senhores, tem poder para transformar o tormento da minha enfermidade em paz através da cura do seu poder. Ele me traz cura física. Ah, eu tenho um tumor no cérebro. Ele tem poder para curar. Você não será o primeiro nem o último, porque o Senhor é Senhor da vida, da morte e da ressurreição. Tudo é possível que crer. Tivemos um encontro de mulheres semana passada. Foi uma avalanche de milagres. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então ele é o príncipe da paz, porque ele cura o seu cérebro, ele cura o seu fígado, ele cura o seu pulmão, ele cura o seu coração, ele cura o seu baço, ele cura as suas pernas, ele cura, porque ele é o príncipe da paz, hoje Senhor dos senhores. Ele cura também a mente, agora não o cérebro, a mente, as emoções, a ansiedade que te enferma, a depressão que te leva a loucuras, porque ele é médico do corpo, mas ele é médico também das emoções, ele é médico da alma. E sendo médico da alma, ele ajusta o que está desajustado, ele traz paz onde há tormento. A própria palavra de Deus diz: quando você está no Senhor e o Senhor está em você, quando você é um com o príncipe da paz, a Bíblia diz assim: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Ele é médico da alma e ele é médico do espírito. Ora, mas não é a mesma coisa? Não. Eu sou corpo, alma e espírito. Mas qual é a diferença? O corpo é essa beleza que você está vendo aqui, que já foi melhor, vai entrando em estado de deterioração, e um dia voltará a ser pó. A alma são todas as minhas emoções, o meu intelecto, a minha psique. A Bíblia chama de alma, a ciência chama de psique, o seu psicológico, onde transitam os seus pensamentos, onde transita o seu entendimento,
as suas emoções, a sua vontade, o seu querer. Ele cura também. Mas Ele cura também o espírito. E o que é o espírito? É o fôlego de vida que Deus deu antes da alma surgir. A Bíblia diz que Deus fez o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego da vida, o espírito de vida. Não fabricou, não passou a ser. O espírito é uma porção de vida. Ah, fulano morreu, mas ainda está nos aparelhos. Como nos aparelhos? Ah, o coração está batendo, o cérebro parou, mas o coração continua batendo, os aparelhos estão segurando, ajudando a oxigenar. Ah, mas ele já está morto. Ah, não. Quantos já voltaram? A ciência mostra isso. O cérebro ativou de novo e um milagre, voltou do coma já há anos. Por quê? Porque o espírito é um sopro que Deus deu e só sai quando Ele permitir. Mas qual é a cura do espírito? Quando você sente um vazio, não é depressão não, depressão é enfermidade da alma. Quando você encontra um vazio dentro de você, e você diz, o que está acontecendo comigo? Não estou falando de emoções, estou falando de uma sensação de um buraco na alma. Só que não é na alma, e também é na alma, porque tanto a alma quanto o espírito são um, mas há uma separação para entender-se, ainda que seja um, assim como Pai, Filho e Espírito Santo, são três e são um. Corpo, alma e espírito, são três e são um. E aí, no seu coração, você estava lá no sofá, e agora Deus está falando pessoalmente contigo. E dá aquele vazio, parece que falta alguma coisa. Não é ansiedade, não é depressão, não são problemas emocionais, é um vazio, parece que tem um buraco aqui. Você olha para tentar ver, não vê, mas você sente. Porque cada um de nós, queridos, e eu quero falar mais perto de você, cada um de nós tem um buraco na alma, cada um de nós tem um buraco no espírito, há um buraco dentro de você, há um buraco dentro de cada um de nós, um buraco que a gente não sabe explicar, um buraco que a gente não sabe como tratar. E aí você pensa, como preencher esse buraco? Ah, eu vou para o futebol. Bota o jogo aí para ver se distrai um pouco. Alguns dizem, vou beber com meus amigos, para tentar tampar esse buraco. Eu preciso fazer alguma coisa. Vamos para o jogo vamos passear. E você começa a tentar suprir, tentar preencher esse buraco. Você começa num afã de se regenerar internamente. Você diz para si, o que está acontecendo comigo? O que ocorre comigo? Aonde eu estou? O que eu estou fazendo? Meu Deus, de onde eu vim afinal? Quem sou eu? Eu estudei, fiz faculdade, tenho meu diploma, minha empresa, meu carro, minha família. E agora cheguei à conclusão de que eu não sei nada, ainda que eu pensava saber tudo. Quem sou eu? De onde eu vim? Isso não é depressão? Chama-se buraco na alma. De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem sou eu? Quem sou eu? Há um buraco dentro de cada um de nós. E você já tentou várias coisas, não preencheu. E você volta para o sofá, depois de tentado tantas coisas, e você ama a sua família, mas elas não preenchem esse buraco. Você beija a sua esposa e os seus filhos, mas o buraco continua. Porque não é na alma, não é no corpo, não está nas emoções. Porque se fosse nas emoções, lembra que você foi lá assistir aquela peça teatral? Como é que o senhor sabe? É Deus que sabe. E você riu bastante?
voltou e foi uma noite maravilhosa. Mas sentou no sofá novamente e o buraco continua. O vazio continua. E esse homem é médio, não sou não. Sou de média estatura, só. Ele é espírita? Também não sou não. Deus me livre desse negócio. Eu sou apenas a boca de Deus. Mas como é que o senhor está vasculhando o meu interior? Não sou eu não. Eu não sei o que acontece contigo. É Deus falando contigo. E sabe por quê? Aquela noite tão divertida. E aquela noite que você achou que ir passando fora com seu marido no hotel, daria um tchan, uma renovação. Foi um tchan maravilhoso. No conceito físico, no conceito emocional. Mas quando você voltou para o bendito sofá, o buraco continua. O que fazer, pastor? Preencher esse buraco. Não com o teatro. Não com a bebida. Não estou condenando alguém que vai ao teatro. Não estou censurando quem gosta de comemorar de forma diferente. Eu estou apenas dizendo que não dá para botar um tijolo num buraco da agulha. E não dá para tampar a boca de um poço com tijolo. Porque cada buraco tem uma tampa certa para preencher. E o buraco, oh, glória a Deus. Eu vou dar a resposta que você vem pedindo há muito tempo. Eu vou dar a resposta que há muito você indaga a Deus. O Espírito Santo do Senhor está aqui. E Ele está entre nós. Então, vocês que conhecem Semeadores da Paz, sabem do que estou falando. Só Jesus é do tamanho do buraco. Deus abençoe. Só Jesus é do tamanho do buraco. Só Ele preenche. Só Ele penetra. Só Ele invade. Só Ele conforta. Só Ele consola. E quando Ele preenche, por quê? Porque o buraco é do tamanho de Jesus Cristo. E quando Ele entra, Ele completa a nossa existência. Ele completa a nossa alma. Ele completa o nosso coração. Ele completa, você que está aí, Ele completa. Ele é o máximo para o nosso mínimo. Ele é tudo que precisamos. Eu lembro que quando me converti aos 19 anos, graças a Deus aos 19 anos, eu conheço pessoas que se converteram a 13, 14 anos de idade. E eu entrei correndo no banheiro da igreja, era um prédio, eu subi correndo as escadas, jovem, só vive correndo. E eu entrei correndo, e eu escutei quando dois irmãos conversavam, e um idoso, e o outro ouvindo, e ele disse assim, por quê? Eu me converti há 2 anos, há pouco tempo agora. Ele disse, quando eu entrei, ele disse, por exemplo, se eu tivesse me convertido com a idade desse jovem, e aí eu parei, não entrei na conversa, mas parei, porque eu estava sendo indicado naquele diálogo, eu fiquei ouvindo, tentando entender. Ele disse, se eu fosse convertido na idade, eu teria servido muito mais. E ele estava lamentando por ter conhecido Jesus, já cabeça branca, veio para Jesus já com seus 60 e poucos anos. E o irmão lá ouvindo, e eu virei para ele e disse, e eu vi a cara de tristeza dele, assim, por que eu não me converti quando jovem, pude dedicar minha vida para Deus, viver mais com Deus? E eu virei para ele e disse, irmão, me permita. Ele, pois não, não importa com que idade você se converteu, deixa o que para trás ficou, o importante é daqui para frente. Viva o resto da sua vida com Ele, por Ele, para Ele. Glória, pois, ao nome dEle para sempre. Ele te ama. Ele te ama. Ele nos ama. Ele é o tudo que precisamos. Portanto, Ele cura o corpo, Ele cura a alma, Ele cura o espírito. Em Romanos, o apóstolo São Paulo diz, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus,
paz com Deus. Quando Jesus entra no coração, a paz com Deus. Eu me lembro que eu chegava na rua brincando, antes de conhecer o mestre, e eu ia diante do espelho, vinha do baile, com os colegas, das festinhas. Naquela época não tinha tanta droga. Um outro homossexual, um outro maconheiro, a gente dizia, é meio maluco, ele fuma maconha, é um doente. Não tinha. Então a gente andava à noite tranquilo, jovem, e eu chegava das festas, naquela noitada com os amigos, e eram festas sem muita maldade. Mas eu chegava em casa, ia para o banheiro, olhava para o espelho, e chorava, mas eu chorava que não dava mais como. Lavava o rosto, jogava e ia dormir, enfrentava o dia. Isso se repetia por longos anos. Mas aos 19 anos Jesus me alcançou. E eu parei de chorar de tristeza e passei a chorar de alegria. Porque eu me tornei um filho da paz. E abri o meu coração para Ele. E Ele mudou a minha história. Hoje eu sou um filho da paz. Paulo diz, justificado. O que é justificado? Quando alguém vai para um tribunal, ele consegue ser justificado quando o juiz diz, ok, inocente, perdoado. Às vezes não é inocente, às vezes é culpado, mas o juiz resolve, na sentença, por alguma razão, justificá-lo. Ou estabelece um pagamento. Sua fiança, seu pagamento pelo seu crime será de X reais. Paulo diz, justificado, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus me reconcilia com Deus, para que o vazio seja preenchido. Porque quando eu entrego meu coração para Ele, Ele preenche meu coração. E no momento que Ele preenche meu coração, eu guardo Jesus no meu coração. Quando eu trago Jesus pela fé e oração ao meu coração, eu entrego o meu coração para Ele, porque Ele está dando dele para mim. E Ele me protege no seu coração, e eu protejo o coração dele. Nos tornamos um. Ele vive em mim e eu vivo nele. Por isso que Paulo diz, o apóstolo São Paulo, não eu vivo mais, mas Cristo vive em mim. Porque eu convido para que Ele entre, e Ele preenche o meu vazio, e eu completo a sua obra. Porque como ovelha perdida, íamos em direção ao julgamento e ao matadouro. Mas Cristo Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele é a reconciliação. Mas Ele me justificou. Ele pagou a fiança diante do juiz. Porque até esse tribunal não ser concluído, Ele era príncipe. Depois se tornou rei. Mas Ele se apresentou diante de Deus e colocou meu nome diante de Deus. E Deus disse, na sua palavra, relembrando, toda alma que pecar, essa morrerá. E aí Jesus leva o meu nome, aqui está o Ronaldo. E Deus disse, então, ele deve ser condenado, porque toda alma que pecar, essa morrerá. E ele tem os seus pecados. Aí Jesus disse, não. Nada de condenação, meu Pai. Vamos trazer festa a esse céu. E Deus então diz para ele, eu estou prefigurando para você entender. Deus diz para ele, mas o mandamento e a ordem da lei é essa. Toda alma que pecar, essa morrerá. Sim, mas eu estou pagando aqui o preço, a fiança. Eu estou justificando. Não há mais crime, porque Ele pagou o preço por nós. E o pai diz, como assim? Ele disse assim, eu não tenho culpa. Ele era condenado à morte. Toda alma que pecar, essa morrerá. E Jesus disse, ele não precisa morrer mais, eu morri no lugar dele. Amém, irmãos? Se eu fosse você, aplaudir o Senhor. Aleluia. Quando Jesus se ofereceu no Calvário por mim e por você, Ele pagou o preço. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ele tira o pecado do mundo morrendo por nós. Ao invés de eu passar pelo tribunal e ser condenado à morte eterna, eu sou absolvido, porque eu confiei nele que morreu por mim, e ele resgatou meu coração, entregando dele a mim. Quando o Pai me olhar, vai ver o coração de Jesus, e vai dizer: está perdoado, esse não pecou. E aí talvez alguém se proponha a dizer: não, ele é pecador, porque há o acusador das nossas almas. E o Pai diz: mas o coração dele, aqui que eu estou vendo, é santo. E o coração está batendo assim: Jesus, 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 Jesus. E se parecer mais demônio, o coração acelera, porque acelerando a adrenalina vai lá em cima. Jesus, 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 Jesus. Tu és o meu Pai, meu Senhor, meu Salvador, meu Deus, meu Redentor, meu Libertador, Deus em quem confio, o Príncipe da Paz, a Estrela da Manhã, o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Tu és a rosa de Saron, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Tu és aquele que os anjos diziam: Hosana nas alturas. Maranata, vem Jesus. Maranata, vem Jesus. O meu vazio foi preenchido por Ele, o seu vazio também será preenchido por Ele. Então somente se entregar. Você conhece a história bíblica, nem que você nunca tenha lido a Bíblia, você já viu na televisão, você já viu em filme, já viu em desenho, em revistinhas. Quem nunca viu a história de Noé, por exemplo? Diz de Adão, o primeiro casal de homem. E eu não estou falando bobagem, que a ciência prova. A ciência não diz o nome Adão e Eva, mas hoje a ciência prova a existência de Adão e Eva. Basta você estudar e pesquisar na questão do genoma, dos estudos de genoma e de DNA. A ciência avançou. E a pesquisa diz, fizeram um teste, quase uma pessoa de todas as raças. E sabe o que descobriram no teste de genoma? Que toda a raça humana do planeta, o teste de genoma prova que tais pessoas vieram da mesma origem de genoma. Estou falando de ciência. Isso apenas para dizer o seguinte: eu me lembro que um vereador, conversando comigo, disse: o senhor viu aquele estudo de genoma? Sim. Toda a raça humana, bispo. Diz o estudo da ciência que toda a raça humana hoje prova que veio de um só casal, um par de pessoas. Aí eu falei assim: e o nome dele é Adão e Eva. Mas de Adão e Eva até Abraão, tivemos 2000 anos aproximadamente. Nesse percurso, tem vários patriarcas. E entre esses patriarcas, nós temos, por exemplo, um que se destacou muito, que foi Noé. Você conhece? Deus viu que o pecado tinha assolado a humanidade e disse: vou destruir toda a raça humana. Mas encontrou um homem com fé e íntegro. E Deus então chamou Noé e disse: faça uma arca assim, assim, assado, e pregue a salvação, pregue a paz, diga que você vai fazer uma grande casa de paz, e que a destruição e o juízo virá sobre a terra, mas aqueles que acreditarem serão salvos. O camarada começa a construir uma arca, uma embarcação pesada, enorme, onde não tinha praia, não tinha rio e não tinha lago. Disseram: ele é maluco da cabeça, porque fazer um barco gigante daquele, levou a vida toda, e as pessoas não acreditavam. É maluco, é doido. Mas a Bíblia diz que Deus falou para Noé: entra na arca que o juízo chegou. E Noé entrou na arca com os animais e com sua família, e o dilúvio veio. E toda a raça humana foi destruída naquela época. Porque todos estavam mergulhados no pecado e não quiseram ouvir a voz da salvação. Depois você tem Abraão, você conhece a história. Abraão simplesmente creu no Senhor Deus, era um homem de fé. E Deus disse assim: Abraão, pega o teu filho, o único filho, leva no monte e sacrifica por amor a mim. Abraão enlouqueceu.
deve ter entrado em depressão, em crise, loucura, deve ter dado soco na parede, batido com a cabeça, chorou muito, mas no final resolveu obedecer. Ou você pensa que Abraão ouviu, matar o filho, legal, só tem um mesmo, não vai ter dificuldade de escolha. Não, ele foi até um monte, e eu imagino quantas lágrimas ele derramou. Chegando lá, preparou o altar com pedras, deixou os seus servos lá no pé da montanha, porque ele sabia que se tivesse alguém perto, não ia permitir que ele tomasse aquela atitude. Muitas vezes deixamos de dar um passo em direção a Deus, preocupado com o que as pessoas vão pensar, com o que as pessoas vão achar. E Abraão deixou os seus servos lá embaixo, para que ninguém o impedisse de fazer o que tinha que fazer. Colocou a lenha, amarrou seu filho, deitou no altar. Imagina aquele menino dizendo, pai, não tem nada que Deus peça que o Senhor não atenda? Imagina com o coração apertado, lágrimas, tampou os olhos do menino, levantou o facão e deu o golpe fatal. Deus segurou o braço dele no alto. Deus disse, Abraão, não toques no menino, porque agora sei que tu me amas e crês em mim. Abraão sabia que ainda que ele matasse o filho, havia promessas ali, Deus então o ressuscitaria. Abraão é um símbolo de Deus, Isaac é um símbolo de Jesus. Deus não permitiria que aquele menino morresse pela humanidade, porque essa era uma missão de Jesus. Se você caminhar na história, de 2000 anos, de Abraão até Jesus, tem mais de 2000 anos. Tem muita história aí para contar, irmãos. Você encontra, por exemplo, Moisés. Bem, você sabe que tem muita história para falar de Moisés, mas uma só. Ele abriu o mar vermelho, obedecendo o ID de Deus. Vai, Moisés. Mas é o mar. Vai, Moisés, confia. E quando eles marcharam, o mar se abriu. Sua vida está fechada? Marcha em cima da palavra de Deus, que os caminhos vão se abrir. Que Deus não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele fará. Ele é um Deus de palavra. Podemos falar sobre Davi? Já pulando alguns personagens. Davi estava lá, sendo abençoado por Deus. A Bíblia diz que ele tinha um coração segundo de Deus. Abraão, a Bíblia diz que era um homem de fé. E Deus chamou de amigo, mas Davi Deus chamava segundo meu coração. Ele tinha um coração tão justo, tão correto, que semelhava-se ao coração de Deus. E Deus disse, achei em Davi homem segundo o meu coração. Mas era homem. E ele comete um deslize na vida, e adultera, e manda o marido para a morte da mulher, e resgata ela para sua casa, já que ela estava viúva. Mas ele mandou o marido para a guerra para morrer. Ele cometeu adultério. Como um homem que se diz segundo o coração. Deus, não é ele que dizia. Deus disse, achei Davi um coração segundo o meu. Como é que um homem que tem um coração segundo Deus comete um pecado tão grave daquele? Natã se depara diante dele e diz, audiência com o rei. Porque para falar o que Natã falou, só Natã, só um profeta. Para diante do rei dizer o que tinha que ser dito, não tinha mais ninguém na face da terra. Pois se você quer saber quem eu sou, apenas um profeta. E Natã disse, meu rei, porque os reis naquela época julgavam causas como juiz. Ele disse, preciso que o rei julgue uma causa. Ele disse, pois não, Natã, e respeitava muito o profeta. Ele disse, rei, há dois homens, um rico e um pobre. E que o rei julgue com justiça. Há um homem muito rico que tem rebanhos, ovelhas, muitos animais. E há um outro muito pobre, que não tem rebanho, só tinha uma ovelha. E Natã diz, e esse homem rico,
recebeu visitas à noite. E ao invés de matar uma das suas ovelhas do seu rebanho e fazer um almoço, um banquete para o seu convidado, que chegou de última hora, ele mandou pegar a ovelha daquele homem, a única ovelha que ele tinha, a única, rei. Esse homem rico mandou pegar a única ovelha que ele tinha e a matou para servir ao seu convidado. E o rei, que era um homem justo, encheu-se de indignação e disse: tal homem tem que morrer agora. O rei virou e disse, o profeta virou e disse: tu és esse homem. Tinhas esposas e concubinas e todas as donzelas que quisesse, e tu foste pegar a mulher de Urias. Como é que um homem que tem atitudes e postura tão próxima de Deus comete tal pecado? Esse é o sinal de que nós somos humanos e que não temos capacidade de nos salvar. 2000 anos depois, aí já se formaram 4000 anos. Maria é visitada, bem-aventurada, e ela mesmo diz: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Maria foi bem-aventurada. Os evangélicos não veneram os apóstolos, discípulos, Maria. Mas, meus queridos, ninguém tira esse mérito dela. Porque até hoje a palavra se cumpre. Ela é uma bem-aventurada. Mas você pode ser também. Porque a visita que Maria recebeu, você recebe hoje a mesma. Porque o Espírito Santo que desceu sobre Maria está sobre essa igreja. E ele fala ao seu coração. Ele se dirige a você. E ele diz a cada um de nós nesse lugar: vós sois bem-aventurados, filhos da paz. O impossível é possível para Deus. Vou contar uma história aqui antes de encerrar, que eu já contei algum tempo atrás. E é uma história verídica. Um certo pastor, jovem pastor, foi direcionado a reabrir uma igreja que estava fechada no Brooklyn, Nova York. E ele com a sua esposa, feliz com o desafio, foram àquela igreja. E ao chegar, a igreja muito quebrada, muito abandonada, havia buracos no teto. E ele então juntou suas forças, recursos lá, que ele ia iniciar o seu ministério naquela igreja. Em Islândia, se eu não me engano, o lugar. E aquele pastor então consertou o telhado, consertou o que estava precisando. E estava próximo do Natal, ele disse: vamos inaugurar no Natal, com uma grande festa de Natal. E ele então reformou a igreja, ajeitou e consertou, e trabalhou e preparou tudo que tinha que preparar, e deu aquela ajeitada, umas pinturazinhas aqui, com pouco recurso, botou a igreja em condições. No dia 18, ele encerra e dizendo: vai ser linda a inauguração. Dia 19 e dia 20, cai um temporal. E ele preocupado, acabava de reformar o telhado, não sendo profissional. E eu estou contando um fato verídico. Ele então se dirigiu até a igreja para ver se estava tudo bem. E ao chegar na igreja, para sua tristeza, exatamente no altar, próximo ao altar, a água conseguiu penetrar, aquele temporal, e caiu o gesso, que ficava exatamente próximo da parede do altar. E ele, frustrado, pensou: vamos ter que prorrogar a inauguração. Sua esposa disse: não, a gente dá um jeito. E ele então saiu pela rua, e ele viu
olhando as lojas, tudo enfeitado, o americano enfeita muitas lojas, né? Enfeitadas as lojas com luzes, ele viu uma feirinha. Já era dia 21. Essas feiras de artesanato. E ele, ao parar e olhar as barracas, ele viu numa das barracas uma coxa tricotada. Coxa de tricô. E a coxa era linda, ela tinha uma cruz enorme no meio, muito bonita. Ele disse, quanto custa? Que na hora bateu uma luz nele. Porque o buraco que tinha, e aquela coxa bonita, tricotada, uma cruz vermelha, ele disse, coloca essa coxa lá no alto, tampa o buraco e vai ficar decorativo, ninguém vai perceber. Até eu poder ajeitar depois. E aí não atrasa a inauguração da igreja. E ele então fez isso, comprou e retornou para a igreja. Ao retornar para a igreja, ele viu uma senhora de idade correndo para pegar o ônibus, e ele observando, ele disse, senhora, estava nevando? Só 45 minutos próximo. Venha, fique aqui dentro da igreja, para não ficar aí congelando. E ela então entrou na igreja, com muito frio, sentou no banco, se ajeitou. Enquanto ele estava pendurando a coxa, a toalha grande, de tricô, com a cruz. E ela não deu nem atenção, ficou lá, com seus pensamentos. E ele desceu, e foi mais para o fundo da igreja para olhar se ficou bom. E ele ficou olhando quando ela também, que estava distraída, olhou para a coxa, pendurada no altar com aquela cruz. Ela disse, o senhor podia me fazer um favor? E ele percebeu que ela estava com um olhar diferente, assustada, ou espantada, ou como quem está em choque. Ela, por favor, posso lhe pedir um favor? E ele disse, pois não, o senhor pode voltar na escada e olhar no cantinho daquela toalha, se tem alguma marca? E ele, sem entender, ok. E ele então subiu a escada aqui, e olhou e disse, tem bordado sim, EBG, que era a sigla do nome dela. E ele tem aqui, EBG. E ele desceu, e ela então lhe contou a história. Ela disse, há 35 anos atrás, quando os nazistas invadiram a Áustria, eu tinha bordado essa toalha para o meu marido. Mas logo, dias após, os alemães entraram, o meu marido mandou que eu viesse, fugisse da Áustria, e que depois ele viria, mas eu fui presa, fiquei até o fim da guerra, e depois vim para os Estados Unidos, porque minha casa não existia mais. E o meu marido, provavelmente, os nazistas mataram. E aquela viúva ficou emocionada, e o pastor disse, eu vou tirar a toalha e lhe devolver. Ela disse, não. No altar, acho que é o melhor lugar para ela. E o pastor, comovido, disse, deixa que eu vou lhe levar em casa. Botou ela no carro e deu uma carona para aquela senhora e deixou ela na casa dela. Domingo de Natal, lá estava o pastor, feliz, inaugurando a igreja. E após o culto da manhã, aquele culto festivo, as pessoas indo embora e cumprimentando. E ele percebeu ao cumprimentar o último que tinha um senhor lá dentro sentado e não saiu, de idade. E ele foi lá cumprimentar junto à sua esposa. E cumprimentou. E ele disse, pastor, onde você conseguiu essa toalha? Porque, olha, é muito coincidência. E é muito parecido uma toalha que eu conhecia muitos anos atrás. E o pastor disse, como assim? Ele disse, há 35 anos atrás, minha esposa havia bordado uma toalha igualzinha, muito parecida. Eu estou impressionado como é parecida. Só que dias depois, os nazistas prenderam ela. Eu fui preso também.
E eu nunca mais a vi. Provavelmente ela morreu no campo de concentração. E eu vim para os Estados Unidos, depois que a guerra acabou. E eu estou impressionado como é parecida a toalha que ela bordou para mim. E o pastor disse assim: por favor, entra no carro que eu quero dar uma volta com o senhor. Levou até a casa da senhora. Ajudou ele a subir a escada. Tocou a campainha. E você sabe qual é o fim da história. Não existe esse tipo de coincidência. Só o príncipe da paz faz isso acontecer. Só o príncipe da paz. Eu não sei se você tem a fé de Noé, mas eu te garanto que Jesus é a arca da salvação. Eu não sei se você tem a fé de Abraão, ao ponto de sacrificar o seu filho, mas eu garanto a você que Deus deu o seu único filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não sei se o seu mar está engolindo a sua vida cada vez mais, mas eu conheço um que andou sobre as águas, acalma a tempestade e abre o mar no meio. Seu nome é Jesus. Eu não sei se você se sente como um Davi, tão correto, mas que no momento da vida cometeu um tropeço, que acaba dizendo para si mesmo e para Deus: eu sou digno de morte, eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno. Posso dizer uma coisa a você? É verdade, você não é digno, mas Jesus te perdoa a si mesmo. Portanto, queridos, essa noite o príncipe da paz quer fazer uma proposta para você. Ele diz: filho, filho meu, dá-me o teu coração. Hoje você tem uma oportunidade de entregar o teu coração para Ele, porque Ele é do tamanho do buraco do seu coração, e Ele preenche esse vazio que te angustia, que te oprime, que te atormenta, que te tortura e que te castiga. E se deres o coração a Ele, serás salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, para que nós não precisássemos morrer, para que tenhamos a vida eterna nele, porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, ao nome dele para sempre. Portanto, nessa noite, eu convido você a dar uma oportunidade, não para Deus, Ele não precisa de oportunidade, mas dar uma chance para você. Eu tive a minha aos 19 anos e não larguei, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A melhor coisa. Eu não sou bispo porque eu estudei e eu me formei. Eu não sou líder porque tenho habilidades. Eu sou mais uma ovelha do rebanho, que me prontifiquei a dedicar minha vida para Ele. E você também, e você também, e você também. E somos todos ovelhas do seu pastoreio. O salmista Davi resume a história de Jesus dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdejantes. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu vou pedir a você, sem agitação, eu estou encerrando, que não se movimente agora para não atrapalhar, apenas que você fique de pé, toda a igreja de pé nesse momento. Os músicos venham para o instrumento, e eu quero que você encurve a cabeça nesse momento para orar. Para orar. Para orar.
Todo de cabeça encurvada. Aleluia. 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 Jesus está aqui. Há uma passagem no Evangelho que diz assim, Jesus diz, aonde 2 ou 3 pessoas, será que somos mais do que 2 ou 3 aqui? Mas basta 2 ou 3 pessoas. Ele diz, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali estarei no meio deles. Se você ainda não entendeu, eu quero te dizer, Jesus está aqui no nosso meio. Ele está entre nós. Ele habita nesse lugar, porque nós estamos aqui em espírito e em verdade. Se você quer entregar o seu coração para Ele, ouça bem, eu quero fazer um convite a você. Se você quer dizer, Jesus, enche aqui o meu buraco do coração, preenche aqui, Senhor. Há uma forma aqui, Senhor, que só Tu pode preencher. Senhor Jesus, eu quero te entregar, eu quero orar por você, e se você diz comigo, Senhor Jesus, eu quero entregar o meu coração, não é entregar essa igreja não, irmão. Talvez eu nunca mais te veja. Espero vê-lo de novo, mas talvez eu nunca mais o veja. Não é isso que eu estou convidando. Eu não disse que a igreja preenche o buraco do coração. Nem São Pedro, nem São Paulo, nem Maria, nem Timóteo, nem Moisés, nem Abraão, nem Davi. Eu disse que o buraco do seu coração é do tamanho de Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. E eu não estou falando de espiritismo. Eu estou falando de entregar o coração para Jesus e deixar Ele como um orvalho preencher a sua alma. Então, se você gostaria de fazer essa oração agora, eu gostaria que você levantasse a sua mão. Senhor, eu quero entregar o meu coração a Ti. Fica com a mão levantada, dá um tchauzinho para mim. Ok. Eu vou pedir que você venha aqui e eu quero orar por você. Você que levantou a mão, vem aqui. Você que está do lado dessa pessoa, acompanha ela até aqui. Venha. Jesus diz assim, vinde como estais. Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele que entregar-se. Esse é o momento, essa é a hora. Venham, todos vocês que estão entregando o coração a Jesus, venham. Eu quero os obreiros aqui, cadê os obreiros? Por favor, aqui do lado das pessoas, não quero ninguém sozinho. Se eu estou convidando para vir entregar a Jesus, então algum semeador da paz tem que vir aqui. Eu não quero ninguém aqui sozinho. Eu não quero ninguém sozinho, pastores, obreiros, cadê os obreiros? Vem, querido. Vinde como estás. Jesus disse, vinde como estás. Vinde como estás. Ah, mas eu tenho muita coisa errada na minha vida. Mas é assim que Jesus está mandando vir. Ele vai te ajudar. Na caminhada, Ele te ajudará. Jesus disse assim, ouça bem. Quem está lá no anexo, você que está aqui na igreja, Jesus disse assim, quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. E Ele diz, quem se vergonhar de mim, não é digno de mim. Então não é hora de ter vergonha, é hora de dizer, espera, eu estou indo, espera, venha. Enquanto os irmãos cantam, você vem.